Então, boa noite, amadas irmãs, amada por Deus e amada por mim. Que Deus nos abençoe nesta noite, que possamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Antes de tudo, a Bíblia diz que nós devemos orar. Então, vamos orar. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por mais esse dia. Agradecidas, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidas, Senhor, com o propósito de estudar, ó Pai, a tua santa palavra. E pedimos, Pai, nesse momento que o Senhor abençoe a Mary, Senhor, que irá nos transmitir essa aula, a fim de que nós possamos aprender, ó Pai, o nome. Nosso propósito é sempre honrar, Pai, o teu nome. Muito obrigada pelo teu amor e pela tua bondade. No nome de oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, vamos começar com um cântico. Opa. Ah, eu tenho que compartilhar primeiro. Vamos lá. Aqui. Compartilhar. Tchum, tchum, tchum. Muito bem. Muito bem. Não sei se vocês conhecem esse cântico, todo mundo, mas é uma dica sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Ai, minha filha, não sei. Aê, beleza. Vamos lá? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Eu tirei um pouquinho alto demais. Mary, não está aparecendo a letra, não. Oxi, não apareceu? Não, aí você tenta colocar de novo, aí canta de novo. Vai. Então, peraí, vamos fazer de novo. Na dica de nada? Na dica de nada. Ah, mas isso é uma sem vergonhice desse negócio. Peraí. Acontece nas melhores famílias. Peraí, vamos ver aqui. Então, deixa eu fazer de novo. Ainda bem que a gente fez agora no... se eu fizer assim. Vamos ver se agora pronúncia. Aqui. Tchan. Tchan. Tá vendo agora? Não. Abriu. Tá tentando abrir. Isso, tá abrindo. Sim. Tá abrindo? Tá indo? Ok. Agora é tudo ok. Então eu vou ser obrigada a cantar de novo, né? Com maior alegria. Sim. Vamos louvar. Então eu vou tirar um pouquinho mais baixo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu, louvor, para o céu, louvor, para o céu, para o céu, para o céu, louvor. Muito bom. Então, essa musiquinha é uma dica da aula. Já entro na aula agora? Ou... Isso, entra. Uau, fugiu o nome, Ednei. Edileia. Rapaz, que é isso? 50 mil anos conversando com a pessoa e o nome foge. Ui. Deus te abençoe. Amém. Vamos aqui, ó. Olha só. Continuamos com Foco em Jesus, que é um curso que nós estamos baseando no curso Simplesmente Cristão do ESBN, Escolas Bíblica Nacional. Eu não me lembro o que significa o S, mas tudo bem. Eu procuro e a semana que vem eu falo para vocês. Vamos lá. Muito bem. Então, semana passada, a gente estudou sobre qual é o melhor caminho que existe, que é Jesus, que é um caminho que vale a pena. Vocês lembram disso? Muito bem, muito bem. Quer dizer, eu espero que lembrem. A aula passada também foi gravada, então, caso vocês tenham perdido, depois a gente tem como passar o link para vocês. Agora, eu quero saber quem aqui já brincou de telefone sem fio? Pode falar eu, pode levantar a mão, quem aqui já brincou? Eu já brinquei. Dá certo todas as vezes? Não. A maioria das vezes dá errado. Dá tudo errado. É que nem esse daqui, né? As criancinhas. Mamão, babão, bobão, bolhão, sabão. Quer dizer, até chegar no final, sempre chega uma coisa errada. Telefone sem fio é uma brincadeira fenomenal para a gente treinar. Primeiro, a ouvir. Segundo, a não passar a informação errada. Não é verdade? E é isso que eu quero conversar com vocês. Às vezes, nós passamos ou recebemos informações que estão distorcidas, estão erradas. Aí, quando você vai ver, caramba, não foram... Ninguém morreu. Eu achei que o avião inteiro tinha caído. Não, o avião só pousou de emergência. Porque até chegar, às vezes até a mídia erra. Porque chega uma informação, vai passando, porque está naquele euforia, vamos passar a informação correndo, e quando vai ver, está tudo errado. Isso acontece, e acontece conosco. E hoje nós vamos falar sobre quem? A dica está no cântico que nós fizemos agora. Sobre quem que nós vamos falar? Deus. Aê, muito bom! Vai ganhar uma balinha. Eu vou pôr na sua conta. Quando eu te encontrar, Ednei, eu te dou um saco de bala. Muito bem. Nós vamos falar sobre Deus, mas sem nenhum erro. E eu acho esse trecho de Isaías fenomenal para explicar quem é Deus. É muito... Quem mediu na concha da sua mão as águas, ou seja, todas as águas do nosso planeta, na mão de Deus é praticamente uma conchinha. Os céus, o pó da terra, Deus é algo assim, sem palavras, sem palavras. Nós não temos noção de quem é Deus. Nós temos uma leve
uma leve imaginação, uma leve, talvez, noção do que ele possa ser, mas a glória total de Deus, ninguém sabe, ninguém nunca viu. E eu quero falar um pouquinho desse Deus para vocês, mas da forma correta, da forma certa. E eu quero que vocês vão guardando qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, anota. Aí eu esqueço de falar. Uma coisa muito importante, caderno, eu tenho uma caneta e Bíblia. Esses aqui são os nossos parceiros nessas nossas aulas, porque aí você tem alguma dúvida, alguma coisa, você escreve. Se for que nem eu, não lembra nada, que é 2 segundos, já sobe tudo. O caderno é muito bom. Então, continuando. Quem é Deus? Olha esses trechos, que interessante. Salmo 50, versículo 1. Fala o Senhor, o Deus supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Deus supremo, é para lá de top. Supremo, algo assim surpreendente. Salmo 147, 5. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Soberano é aquele rei, assim, que governa sobre tudo. Isso é ser soberano. Impossível medir o entendimento de Deus. Com certeza. Completamente impossível. E eu gosto desses 2 trechos de baixo, que são só alguns, gente, eu só tirei alguns trechos da Bíblia. Tem muitos trechos que falam sobre Deus ser supremo, sobre Deus ser soberano, e ele ser suficiente. Isso é mais espantoso ainda. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como sacrifício pelos nossos pecados. Em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E essa pessoa que é o mediador entre Deus e os homens é o homem Cristo Jesus. Deus é suficiente. Tudo o que precisamos. Deus é supremo. Deus é soberano. Esse é o nosso Deus que eu vou apresentar para vocês hoje. Esse que eu estou apresentando, né? Estou apresentando para vocês. Agora, alguém aqui sabe qual é o desejo de Deus para a sua vida? Não precisa responder. Eu quero que vocês vão pensando. Qual é o desejo de Deus para a sua vida? O que Deus quer da sua vida? Semana passada a gente estudou sobre Jesus. Quem que é nosso Jesus? Nosso sumo sacerdote, nosso salvador, né? Agora, tem uma pergunta para vocês. Tem a ver com o desejo de Deus para a sua vida. Então, existe algum pecado imperdoável? Ou pelo menos é tão ruim que a gente acha que é imperdoável? Vocês acham? Sim, como ser humano, tem pecado que é imperdoável? Agora pode responder. Você, ser humano, alguma coisa aconteceu com você, com sua família, alguém próximo. Tem alguma coisa que é imperdoável? Tem? Que tipo de pecados que as pessoas dizem que são imperdoáveis hoje em dia? O que vocês acham? Uma de cada vez. Tem gente que fala que é imperdoável a traição. Traição, boa. Quem mais? Vou até anotar aqui. Assassinato. Que mais? Traição, assassinato.
Mais alguém quer falar? Que as pessoas aí afora dizem, não, isso não tem como perdoar, isso não dá, não tem condições. O estupro, né? O estupro, sim. Pedofilia, maus tratos contra as crianças, no sentido de... É pedofilia que fala, né? Pedofilia, isso. Pedofilia, Que mais? Que mais? Blasfemar contra Deus. Blasfemar, com certeza. Blasfemar contra Deus. Muito bom. Mais alguém? Então, vamos dar uma olhada no que a Bíblia fala? Assassino e adúltero. O rei Davi, que depois foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Assassino, adúltero, perseguidor e matador. Paulo, um apóstolo, ele estava olhando enquanto o povo apedrejava Estevão, está em Atos capítulo 8, versículo 1, está lá. Saulo, na época ele se chamava Saulo, estava lá testemunhando o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir no primeiro século, que era cristão. E se tornou um dos maiores missionários, se não o maior missionário de toda a história da humanidade, foi o apóstolo Paulo. Ele era um matador. Que mais nós temos? Uma igreja inteira que praticava imoralidade, idolatria, adúltero também, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores ou blasfemadores, trapaceiros, tudo isso daí tinha numa igreja só. Olha que coisa mais bonita. Porque a cidade de Corinto era uma cidade perto de um porto e haviam muitos templos de adoração a deuses. Um deles era a deusa Afrodite, era um templo que ficava no alto, e de tempos em tempos desciam as prostitutas para se prostituir em nome da deusa Afrodite. Era uma coisa assim absurda. A igreja de Corinto estava no meio dessa cidade e todas essas influências negativas estavam na igreja e Paulo teve que alertar eles. Paulo, o matador que nós mostramos antes, esse matador, depois que ele se transformou, ele teve que avisar a igreja de Coríntios, vocês estão errados. Olha que interessante. Nós temos o que vocês falaram, né? Assassino, adúltero, perseguidor, matador, e todas essas outras partes, e, o pior de tudo, matar o filho de alguém. Interessante isso, né? Que as pessoas do primeiro século são os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Isso, para o mundo, isso são considerados pecados imperdoáveis. Não, impossível perdoar um negócio desse. Imagina, o cara dilubriou, dormiu com a mulher do outro, ela ficou prenha, aí ele foi lá e matou o marido dela para ficar com ela. Tudo isso, e o cara é rei de um lugar. Isso parece os dias de hoje, né? Não mudou nada. Se começa a analisar. O outro perseguia porque não fazia parte do grupo. Eles eram cristãos e ele era de outra religião. Não, tem que perseguir, tem que matar. Uma igreja inteira que morava perto de um lugar com muitos pecados e os pecados estavam entrando na igreja. Um povo todo que matou o filho de alguém. Não, isso é imperdoável. Você está doida que alguém vai perdoar isso? Mas a maior característica do maior poder de Deus, a
a grande característica de Deus, que mostra o seu grande poder, é o seu perdão por cada pessoa. Ele tem um perdão impressionante por cada uma de nós. Ele nos perdoa. Provavelmente a gente não tenha feito aquelas que as pessoas consideram como pecadão, né? Um negócio grande. Porque na Bíblia não existe pecadinho, pecadão, pecado, tudo é pecado. Não existe tamanho, existem consequências. As consequências podem ser muito grandes. O pecado de Davi teve consequência nos filhos dele, infelizmente. Ele foi perdoado. Os filhos, alguns deles, acabaram seguindo caminhos errados por consequência de ver o pai fazendo coisa errada também. Então, as consequências existem. Mas Deus perdoa. Deus tem a capacidade de perdoar. Nós temos que aprender com Deus. É impressionante. Você vê alguns versículos, por exemplo, Romanos 6,14, 1 Pedro 5,10, são alguns versículos que falam que o perdão de Deus, a graça de Deus para cada uma de nós, lembra que na semana passada nós falamos sobre a graça? O que é a graça? A graça é uma coisa gratuita, é um presente que Deus nos deu. E um desses presentes está aí, ó, o perdão. Deus perdoou as pessoas das quais nós falamos antes. Já imaginou? Ele perdoou um assassino, um adúltero, um perseguidor, matador, pessoas que blasfemavam, pessoas que eram homossexuais, pessoas que traíam, tudo. Ele perdoou. Porque Deus tem este poder. Vamos ver uma outra característica de Deus? Essa eu acho que é a maior característica que a gente mais conhece, né? Às vezes a gente esquece que Deus nos perdoa, mas nós temos certeza do amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ágape, essa palavra está escrita em grego. Aí em português está escrito ágape. Ágape é a palavra grega para amor, que é um amor sacrificial. É um amor que você demonstra por alguém sem querer nada em troca. Jesus demonstrou isso por nós. Deus demonstrou isso por nós. Ele deu o seu filho para cada uma de nós sem querer nada em troca. Esse é o amor ágape. Nós temos que aprender a desenvolver esse amor também para as próximas pessoas. É fácil? Com certeza não. Eu acho que dificilmente a Edneia ia sacrificar a filha dela por alguém desse grupo, né, Edneia? Seria um pouco difícil. Ou a Clarice, ou alguém que tem filhos aqui, iria sacrificar os seus filhos por alguém desse grupo. Mas Deus fez isso. E não foi por só este grupo. Foi por toda a humanidade. Todos. Isso é uma coisa impressionante. O amor dele é tão gigantesco que, além de nos perdoar, que ele nos ama de tal forma que ele não quer que ninguém se perca. Em Lucas, capítulo 15, nós temos essas 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que o cara ele fala assim, qual de vocês que não tem 100 ovelhas, 99 estão dentro do aprisco, uma se perdeu. Você deixa aquelas 99 e vai atrás daquela uma. Eu achei muito interessante. Vai atrás. Deus, ele
vai atrás de nós. Não literalmente. Ele não sai correndo atrás da gente. Ainda bem. Porque, olha, já pensou? Acho que ele ia vir com o chinelo o tempo inteiro atrás de nós. Ó, você está saindo do caminho. Ó, a chinela. Mas ele manda pessoas na vida da gente para nos ensinar a palavra de Deus. E isso significa que ele está cuidando de nós. Porque alguém está nos ensinando a palavra de Deus, alguém está correndo atrás da gente. Quando a gente começa a faltar nas reuniões, começa a ficar desanimado, sempre tem alguém que manda mensagem, liga, entendeu? Antigamente mandavam cartas, agora é mais no WhatsApp. Mas quando você tem esse amor, essas pessoas procurando por você, isso é o amor de Deus, através das pessoas te resgatando. Que nem a mulher que ficou, uma outra parábola que aparece nesse trecho, é a mulher que perdeu a moeda, uma moeda, a pessoa não tinha muitas moedas, ela perdeu a moeda dela, procurou, varreu, finalmente achou. Às vezes nós temos que varrer as sujeiras da nossa vida para achar aquela coisa preciosa. O que é essa moeda preciosa? Deus na nossa vida. E o filho pródigo, que é sensacional. E se vocês olharem na foto, eu sublinhei lá no fundo o filho mais velho, que fica com raiva do mais novo, que não teve perdão. Porque o mais novo fez caca. O mais novo fez porcaria. O mais novo saiu, se aventurou na vida. E aí voltou pedindo perdão para o pai dele. O pai sai correndo. E o filho mais velho fica assim, pô, tô sempre aqui, não fiz nada errado. Esse vagabundo chega aí do meu irmão e o senhor vai fazer uma festa para ele? Isso é Deus. Aqueles pecados todos que a gente falou antes estão perdoados. E Deus sai correndo para nos receber. Fala a verdade, se isso não é uma gigantesca prova de amor por cada uma de nós. Sem palavras. E tem mais uma característica muito legal. Olha que interessante. João 1, versículo 14. Quer dizer, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Quem vocês acham que é o Verbo nesses dois trechos? Quem vocês acham que é? Pode responder. Vocês estão aí, né? Tem que abrir o microfone para fazer. Jesus. Isso! Muito bem. Jesus, esses dois trechos já dão uma dica do que é a Trindade, que eu acredito que a maioria já deve ter ouvido falar, que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é um só. Deus se fez carne e habitou entre nós, como Jesus Cristo. Às vezes a gente não consegue entender isso, porque nós humanos não temos a capacidade de compreender. Uma vez uma pessoa me explicou, é como se fosse um produto para o cabelo, que é creme rinse junto... Creme rinse, nossa, falei a idade agora, né? Condicionador, junto com shampoo, junto com creme de cabelo, num só.
mas cada um tem uma propriedade exclusiva para mexer, deixar o cabelo mais bonitinho. É mais ou menos isso. O que basta a nós entendermos é que Deus permitiu uma parte dele vir para o mundo, se fez carne, habitou entre nós, para uma única coisa. Mateus 20, 28. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aí já volta no amor, que já volta no perdão. Olha essas características de Deus como são surpreendentes. Só Deus. Porque uma característica está interligada com a outra. Deus veio para servir a nós. E de que forma que ele nos serviu? Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, a pior morte que já existiu. Até hoje é a morte a pior morte que tem. Eu não sei se vocês já viram alguém explicar, mas a morte de cruz é muito dolorida, demorada e muito cruel. E Cristo morreu com morte de cruz. Então, ele veio para servir. Deus nos ensinou o que é servir. Essa é aquela parte de quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. E eu achei muito interessante essa imagem, porque é uma imagem moderna. São calça jeans. Então, é como se fosse Jesus lavando os nossos pés de hoje. Ele fez no passado para nos ensinar e continua fazendo diariamente, nos ensinando que nós temos que ser como ele. Ele é servo. Deus é soberano, é amor, é servo. Às vezes a gente tem dificuldade de entender tudo isso num Deus só. Às vezes a gente pensa que ele é só amor, mas não. Ele tem uma capacidade imensa de nos perdoar e ele nos ensina a sermos servos. Ele veio para nos servir. Olha só o que hoje nós aprendemos. A grandiosidade de Deus, o seu amor e como ele é servo. E eu achei muito legal essa foto que eu achei na internet. Qual o tamanho de Deus? Um menino que pergunta para o pai dele, né? E aí o menino, o pai dele fala assim, pergunta para o filho, né? Ele vê um avião e fala assim, é do tamanho desse avião, né? O menino, é pequeno, não dá para enxergar. E aí o pai leva ele no aeroporto para ver um avião, e ele fala, uau, que avião enorme! E aí o que o pai fala? Quanto mais perto você estiver de Deus, maior ele será na sua vida. Então, eu espero que com essa pequena explanação, vocês tenham mais interesse em ter Deus na sua vida. Porque Deus, uau, vale a pena seguir, vale a pena adorar a Deus, vale a pena louvar a Ele. Tá bom? E a gente tem mais um. Posso ir, Edneia, com o último cântico?
Pode. Então, vamos aqui no último cântico. Espero que vocês estejam vendo. Tá para ver? Tá todo mundo vendo? Tá Direitinho? tudo ok. Maravilha. Então, vamos lá. Esse aqui é baseado... Só que voltou, não há Deus maior, voltou para o primeiro. Tcharam! Agora não. Agora está em Efésios. Isso. Agora está em Efésios. E esse, vocês podem até abrir a Bíblia para seguir. Eu só pus a letra que a gente canta, mas ele é baseado nesse trecho. Efésios 3, versículos 20 a 21. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. A ele seja a glória em Cristo na igreja de geração em geração. A ele seja a glória em Cristo na igreja de geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20 a 21. Amém. Lindo cântico, né? Versículo. Quais são as perguntas para nós? Eu que tenho que fazer as perguntas, né? Desculpa, gente, eu estou meio atrapalhada hoje. Alguém tem alguma... não é dúvida. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós falamos das 3 características de Deus? Aí eu estou vendo que tem mais gente, eba. Já Não tenho dúvida, não. não tem, Não né? tenho dúvida nenhuma. E em qualquer momento da minha vida, eu sei que ele não vai mudar. Deus não vai mudar. Jesus não vai mudar o pensamento dele sobre nós, sobre mim, sobre você. Então, não podemos duvidar. Eu acho que essa foi a melhor resposta que eu já vi em muito tempo. É isso mesmo. Não podemos duvidar, exatamente isso. Mesmo na tristeza? Mesmo nos problemas? Sim. Exatamente, exatamente. E Está bem, quando tudo está bem, a nossa tendência é dar glória a Deus, ficar sorridente, ficar feliz. Mas quando tudo está mal, nós temos que reagir da mesma forma. Da mesma forma, dar glória a Deus, sorrir e superar os obstáculos. muito bom, muito bem, André, é isso mesmo. Sempre agradecer a Deus, apesar de, mesmo que os meus problemas estejam muito gritantes, muito difíceis, nós temos que agradecer a Deus. Muito bom. Obrigada, Andréia. É isso mesmo. Mas alguém tem algo para comentar? Então, o nosso Deus, ele continua soberano, não importa a circunstância que nós passamos, né? Estamos bem, Deus é soberano. Estamos passando dificuldades, Deus é soberano. Deus é Deus. Dificuldades, exatamente isso. Muito bom. Quem mais? Tem alguma coisa a comentar? Porque eu quero saber de vocês
quem que ensinou para vocês sobre Deus? Vocês aprenderam com quem? Quem que ensinou para você? Foi uma amiga, uma irmã da igreja, parente de vocês? Só para a gente saber como é que vocês conheceram. Eu conheci a Bíblia, fui criada dentro da igreja. Nem a dona Sara pegava no pé se a gente não fosse ir na igreja, entendeu? Mas eu gostaria de saber de você. Posso falar? Oba, obrigada. Essa parte eu gosto de falar. Então, quem me falou da palavra de Deus foi a Beth, minha irmã Beth, né? Eu era muito jovem lá no Rio de Janeiro, eu estava com uns 19 anos trabalhando, e aí ela pediu para o Severino dar aula para mim. Aí, só que na época eu não aceitei, não. Estava muito jovem, muito querendo curtir a vida, sabe como é, né? E aí, quando foi em 96, ela veio, 95, 96, ela veio aqui para Soiaba, porque ela ia, eu não sei se ela ia para Santa Catarina, algum lugar, e ela parou aqui em casa, ela ia para a igreja, né, lá em Santa Catarina, conhecer alguém. Aí, quando foi. Aí ela começou a me evangelizar, que eu estava estudando com o povo adventista, já tinha esquecido da igreja de Cristo já. E eu estava estudando com o Testemunho de Jeová, eu quase morri do parto, né, da minha filha, que é especial, e aí eu fiquei muito com medo. E aí eu comecei a estudar, buscar a Deus. Aí ela veio e aí mostrou a verdade. E depois ela nem foi ver lá a cidade que ela ia lá. Ela foi, voltou para a Bahia mesmo e pronto. Ela só foi mesmo fazer o papel de. Olha que coisa mais linda, né? Deus mesmo, né? Muito bom, assim. Eu gosto muito de contar essa história. Porque foi lindo, sabe? Muito obrigada, é isso. Não, mas é bonito saber como Deus utilizou, às vezes, uma coisa difícil na sua vida para você tentar se aproximar dele. Sim. Interessante, né? Que coisa Porque você incrível, estava né? livre, leve e solta lá no Rio de Janeiro, Deus falou, essa daí é minha. Essa não quer saber de agora, não. Aí, na hora que eu É. quase morro, né? Porque eu tive eclâmpsia e minha filha também quase morre, aí eles tiveram que. Eles falam que tem que ver se vocês têm que escolher qual que vai viver, né? Como se o homem tivesse poder. Mas, assim, aí Deus disse: não, as duas vai ficar viva e vai me servir. E as duas é que servem mesmo, do que da família, assim, do ex-marido e a minha outra filha, as duas que servem a Deus é eu e a minha que é especial, que ela entende tudo da Bíblia. Quer dizer, dentro do possível, né? No limite dela, que a gente não entende tudo. Nem a gente entende quanto mais na arte, que a gente tem muito que aprender. Nossa, muito bom. Mais alguém quer compartilhar? Eu sempre digo que minha mãe, ela infelizmente faleceu católica, né? Mas ela me ensinou muito a respeito de Deus, muito, porque ela não sabia ler, não sabia as escrituras, mas com o exemplo dela, ela me ensinava, né? Então, ela me ensinou muitas coisas. E eu cresci tão firme naquilo que ela tentou me ensinar, que eu rezava muitos terços e eu pedia para que Deus ele trouxesse o meu marido para a igreja, porque eu vivia dentro da igreja católica. Eu Nossa. E era o meu desejo, o meu grande desejo era trabalhar na igreja com o meu marido. E o Senhor ouviu as minhas orações, né? Eu digo que ele me atendeu. E, na verdade, ele acabou indo, conhecendo a verdade primeiro, e eu resisti durante muito tempo, dei muito trabalho para ele, porque não aceitava de jeito nenhum. E, aos poucos, ele foi me ensinando, né, a respeito de Deus, especialmente com as atitudes dele, porque eu não permitia que ele falasse. Então, com as atitudes dele, ele foi me ensinando a verdade, me ensinando sobre Cristo. E 3 anos depois, com muita nos separamos
Mas o Senhor teve misericórdia e me abriu os olhos. Então, foi muito bom essa experiência, porque hoje nós podemos ajudar, né? Outros casais que Sim, às vezes sim. passam pela mesma dificuldade. Ai, que benção. É importante, às vezes, a gente conseguir dividir isso, que é o que você falou, a gente poder ajudar os outros a poder vir. Para mim, às vezes, é um pouco difícil, porque eu não passei por algumas experiências que as pessoas passaram, porque eu fui criada dentro da igreja, e eu jamais saí da igreja, nunca tive interesse em sair da igreja, também não ia nem louca, né? Com meu pai do lado lá, minha mãe, mas eles não iam permitir a gente sair nunca. Então, mas é muito importante para pessoas como eu, que foram criados desde bebê, saber que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Muitos se perderam pelo caminho para finalmente chegar em Deus. Por isso que é muito importante a gente conseguir saber da história das pessoas. Muito bom. Mais alguém quer compartilhar? Porque isso tem a ver com as características de Deus. O perdão que ele tem por cada uma de nós, o amor que ele tem por cada um de nós, e o servir, como ele nos serve, é tão assim, a gente pensa, imagina, Deus é Deus, vai me servir o quê? Você está doido? Mas, na verdade, Deus veio para nos ensinarmos como sermos servos. E nos serviu, através de Jesus Cristo. Muito bom, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão mais quietinhos hoje. Eu conheci Deus também através da família desde pequenininha. Desde Você pequena. não vale, eu te conheço dos acampamentos da vida. Desde pequena. Agora eu tenho aprendido muito, muito sobre Deus. Deus me colocou em várias situações da minha vida. Há mais de 40 anos que eu sou cristã, mas se dá para escrever um livro da fé, porque Sim. Deus me colocou em várias situações, mas eu entendi sempre, entendo que tudo que eu passo, Deus está querendo me ensinar algo para que eu possa ensinar depois. Eu vejo assim. Mas desde pequena eu aprendi sobre Deus e graças a Deus estou até hoje, graças a Deus. Né? Porque é Deus que nos ajuda e nos encoraja através de outras irmãs, né? E de irmãos. Graças a Deus pela igreja, graças a Deus pelo Espírito que habita em nós. Eu dou graças a Deus muito, muito por ter conhecido. Maravilhoso e perfeito, né? Sim, isso mesmo. Muito bom. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta específica. Se vocês tiverem algum outro comentário, porque senão realmente hoje foi um pouquinho mais curto. Eu quero falar como eu conheci a Cristo. Deus, por favor. Na realidade, minha família sempre foi católica, e quando eu casei, em 83, assim que eu casei, eu engravidei da minha primeira filha, Michelle, né, que hoje tem 37 anos. Então, quando minha filha tinha mais ou menos uns 6 anos, meu cunhado casou com uma moça que ela era cristã. E eu, na época, era católica, e geralmente ela passava em frente à minha casa todos os dias. E quando ela passava, ela ia na minha porta e dizia: estou te convidando para vir quarta-feira para a reunião. Reunião de quê? Ela, da Igreja de Cristo, vamos lá conhecer? Aí eu dizia: um dia eu vou. Aí ela nunca desistiu de mim, na realidade, nunca. Toda quarta-feira ela me convidava para essa reunião. Aí meu marido disse: aí, no dia que você, enquanto você não for, ela não vai parar de lhe chatear. Eu disse: eu vou, para ver se ela para de me chatear, porque eu era católica na época, bem fervorosa, aquelas que não perdiam a missa. Aí, quando foi um dia, aí ela passou na minha casa e disse: aí, você vai quarta-feira? Aí eu disse: eu vou, para conhecer. Ela vai, eu digo: vou, ela vai ficar esperando.
Pronto, aí quando foi na quarta-feira, aí ela passou lá em casa logo cedo, disse, olha, vai ser à noite, 7h30, lá em casa. Eu, tá, eu não esqueci não, eu vou. Aí quando foi à noite eu fui, meu marido não foi, mas eu fui com a minha filha, a Michelle, que era mais velha, eu levei a Michelle comigo. Então, quando eu cheguei lá, que vi aquele monte de gente sentado na sala, todo mundo com Bíblia na mão, eu estranhei um pouco, né? Você vai para a igreja católica, vê todo mundo sem Bíblia na mão. Raramente você vê um católico com a Bíblia na mão. Verdade, é. Todo mundo com a Bíblia na mão. Aí, assim que eu cheguei, todo mundo me recepcionou, deu boa noite, todo mundo muito simpático. Aí ela me deu uma Bíblia, não sabia abrir a Bíblia, porque católico raramente sabe o livro da Bíblia. Então ela Não, ficou do meu lado, me ajudou, e eu participei daquela reunião e fiquei indo toda quarta-feira. Fiquei indo, eu gostei. Aí eu ficava indo toda quarta-feira. Meu marido disse: você gostou mesmo da reunião? Eu disse: gostei. Gostei muito. Estou aprendendo a ler a Bíblia, coisa que eu não sabia. Eu não sabia realmente ler a Bíblia. E lá eu estou aprendendo. Aí pronto, aí foi. Hoje ela é uma ex-cunhada minha, porque ela separou, mas ela nunca abandonou a Igreja de Cristo. Mesmo separada, ela continua sendo cristã. Ela é de São Paulo. Então, eu continuei até o dia que eu me batizei. olha, E meu marido foi o último que se batizou. Deu muito trabalho, foi muito demorado, realmente muito demorado. Foi muito difícil para os irmãos ganhar o meu marido para Cristo. Eu nunca desisti, assim, de ir para reuniões e para cultos. Ele não ia, muitas vezes brigava comigo para eu não ir. E eu dizia a ele: se você não quer ir, então não me peça de ir. E se eu não for hoje, porque você não vai deixar, eu vou no próximo domingo, mas eu não vou deixar, não vou abandonar Cristo por nada. Aí muitas vezes a gente entrava em conflito, ele brigava comigo, aí eu não ia, aí eu chorava muito, aí eu orava a Deus, eu dizia: Deus, um dia o Senhor vai ganhar ele para o Senhor. Eu creio nisso, mas me ajuda. Hoje eu não vou para não criar conflito com ele, mas no próximo domingo eu vou. Aí no próximo domingo eu ia, aí ele já não brigava mais. Aí quando foi um dia, os irmãos chegaram para mim e disse: o que é que seu marido gosta de fazer? Eu disse: ele gosta de jogar bola. Ele disse: então a gente vai fazer um time para a gente ganhar ele para o Senhor. E realmente os irmãos se juntaram, todos os homens fizeram um time, convidaram ele para jogar bola, foram lá em casa. Ele conhecia alguns dos irmãos que eram vizinhos próximos da gente, fizeram um time de futebol só para ganhar meu marido para Cristo. E foi esse time de futebol fez com que os meninos conseguiram ganhar ele para Jesus. olha que bênção! Um time de futebol, pode crer. Fizeram um time de futebol só para meu marido participar desse time de futebol. E através desse time de futebol, eles oravam antes de jogarem bola, oravam depois que terminava o futebol. E foi aí que eles foram envolvendo ele, sabe? Em alguns projetos da igreja. Convidaram ele para ajudar ele na construção da igreja. Ele ia, fazia alguma coisa, fazia outra. E assim foi pronto. Até o dia que ele se batizou. E hoje, meus filhos, meus 3 filhos, somos todos cristãos, meu marido cristão, o marido da minha filha, Michele, batizado, a sogra da minha filha batizada, todas as irmãs, todas as cunhadas da minha filha são batizadas, tudo por conta dessa ex-cunhada minha que me apresentou Jesus. Muitas outras pessoas vieram através desse conhecimento. Uma longa fila de gente vieram logo após meu Olha que batismo. bênção! Minha família, muita gente. Minha irmã é batizada em Cristo, meu cunhado é batizado em Cristo. Tudo depois de mim. Tá entendendo? Então, Deus tinha um propósito para mim. Entendeu? Deus trabalhou através dela, para ela me ganhar, né, na confiança, assim, de convidar-me, de insistir, de não desistir de mim, porque Deus sabia que a partir de mim viriam meus filhos, meu marido, o marido da minha filha, sogra, cunhados, minha irmã, meu cunhado, e veio muitas outras pessoas. Nossa, que bênção! Foi assim, a minha história é longa, mas começou tudo por mim, né? Deus primeiro me trouxe para perto dele, porque ele sabia além dali o que ia acontecer, logo além desse povo todinho que o Senhor tinha, né, escolhido para servir a ele. Sabia que essas pessoas todas vinham através dessa minha ida até ele, né? Eu não desisti dele, entendeu? Sim. Ai, que bênção! Ai, que delícia essa história! É muito longa a minha história. Olha, que maravilha! Mas, graças a Deus, todos fiéis. Sim, graças a Deus, porque
você foi usado, você me lembra o que Jesus fala para Ananias, né? Quando fala para ele, que Deus fala para Ananias ir lá e batizar Paulo. E aí Jesus fala, ele vai pregar para reis e príncipes e vai aprender o que é sofrer no meu nome. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 15. E eu acho fantástico esse versículo, porque ele encaixa, por exemplo, para você. Uhum. Aquela católica fervorosa, Deus falou assim, tu é minha. A gente vê o hoje, né? Mas Deus vê o além. O Isso, além, Deus né? vê longe, Deus vê longe. Longe, justamente. Ele sabia. Então, ele me trouxe de Garanhuns, que eu morava em Garanhuns na época, me trouxe de Garanhuns para Maceió, porque aqui a igreja, as pessoas que congregavam aqui eram um grupo muito pequeno e não conseguiam, nunca assim a igreja se firmar, porque a maioria das pessoas que vinham para cá eram pessoas que vieram para trabalhar em empregos, né? Foram transferidos para cá e geralmente quando vinham ficavam alguns anos, depois voltavam todos para suas cidades natais ou outras capitais. Então foi o que Deus fez. Me tirou de lá, né? Fez com que meu marido passasse num concurso, me tirou de lá, me trouxe para outra cidade, que é Maceió. Aqui, quando a gente chegou, só tinha 2 irmãs. A gente começou a trabalhar aqui com essas 2 irmãs, né? E a gente começou a fazer reuniões, convidar pessoas e convidar pessoas. Então, nós praticamente somos aqueles que foram os primeiros a chegar aqui e ficar, na verdade, ficar. Não veio para chegar e voltar. O Senhor trouxe a gente para a gente ficar. Então, através da gente, né, eu, meu marido, essas 2 irmãs, as 2 hoje moram em Belo Jardim, foram embora também, mas nós ficamos. Foi através da gente que o Senhor diz, não, vocês vão ficar aqui vai ser o lugar onde vocês vão ficar e vocês vão plantar a igreja aqui, vão convidar, vão trazer pessoas. E a gente está aqui desde 94, né, que eu moro aqui em Maceió, e a igreja aqui começou por nós, assim, de lá do comecinho mesmo, e hoje temos bastante irmãos, família grande, pessoas que chegaram depois, e hoje em dia realmente a igreja aqui tem uma igreja que tem 40 pessoas, então estamos aqui, né, firmados no Senhor e o propósito, né, de a igreja crescer mais. Meu marido hoje em dia é uma bênção, estuda muito, participa de tudo que é reunião, do Alan Dutton, do Enio La Torre, ele estuda a semana inteira. Ele agora está lá dentro na sala estudando. Ai, que delícia! Todas as noites. Aquele homem que não queria nada com Cristo, hoje, verdadeiramente, sabe, aquela pessoa que estuda muito. É a semana inteira. E depois dessa pandemia que aconteceu, né, que tudo é online, aí é que ele realmente... Aí que estudamos mais, né? Estuda mais, estuda muito, muito. Entendeu? Então, eu sou muito grata a Deus, porque assim, o Senhor resgatou minha família, né, das trevas, meus filhos, o marido da minha filha, a mãe dele, as irmãs que a gente olhava assim e dizia, Senhor, nos ajuda, nos mostra uma maneira de trazê-las para o Senhor. E foi perseverança, oração, muita coisa assim, convidar para as reuniões, para participar de estudo de mulheres, e elas vinham e pronto. A última batizou, está com uns 2 meses. A última irmã dele se batizou. Foi. Ai, mas amém. Perseverança, sabe? Perseverança. Às vezes eu converso com meu genro, ele diz assim, a gente, quando se junta eu, ele e minha filha, a gente tem propósito de oração só com pessoas da família da gente que a gente não conseguiu ainda ganhar para Cristo. Então, a gente ora especificamente para aquelas pessoas que a gente ainda quer ganhar para o Senhor. Entendeu? Então, a gente tem trabalhado nisso e a gente vê que Deus trouxe toda a família, sabe? Assim, juntou tudo num lugar só e nos fortaleceu, porque a gente sempre pedia a Deus que Deus trouxesse todos da família. E realmente Deus trouxe quase todos. Falta pouca coisa agora para toda a família estar no reino. Então, eu sou muito grata a Deus, sabe? Muito grata por Deus ter me tirado de lá daquela cidade, ter me trazido para cá. Não foi fácil, sabe? Mas o Senhor disse, não, é aqui que você vai ficar, e é aqui que você vai fortalecer a igreja com seu marido, com seus filhos, com o genro, com a família toda.
Então, eu Olha sou que muito grata a Deus por tudo, sabe? A minha história é muito longa, é muito longa. não. Não tem, eu falo assim, não tem história longa. E tem histórias diferentes, porque cada uma realmente tem uma vida de experiências, né? A nossa família, às vezes eu fico surpresa. Eu estava falando com a minha mãe, eu faço parte da 6ª geração de cristãos, então minha tataravó era da Igreja de Cristo, e às vezes a gente fica assim, uau, como assim? E é isso que a gente quer para os nossos descendentes, né? Que os Uhum. nossos tataranetos sejam fiéis a Deus. Podem não lembrar de quem nós éramos, não vão lembrar o nosso nome, com certeza. Vão olhar aquela foto e falar assim, nossa, que coisa aquilo, quem é esse ser humano ali, né? Mas contanto Exato. que saibam que a gente era cristão, esse é o principal. Esse é E a, como é que fala? O que a gente tem que deixar para as pessoas é é o Cristo. legado. É. Esse é o nome. Isso, legado. Ai, vou até escrever esse nome, que eu esqueço daí. Legado. É isso que tem que. É isso que a gente Então, agora, né, é a nova geração que está entrando, né? São os netos, né? tem. Então, o trabalho agora é deixar esse legado para os netos, né? A nova geração que está Exatamente. chegando. Exatamente. Positivo. É Você já isso, tem gente. neto? Você parece muito novinha do Elis para ter neto. Ah, eu tenho, não, isso não havia nada. Eu tenho 56 anos, É nova. entendeu? E um cara de 45, mas tem 56. Como diria meu pai, é tudo jovem. Eu casei muito jovem, eu casei com 19 anos. Logo que eu casei, eu engravidei. Logo que eu casei, engravidei. Por isso que a Michelle tem 37 ou é 38, mais ou menos isso aí. É a minha filha mais velha. Mas eu não me arrependo, não, sabe, de ter casado jovem, ter tido filhos jovem também, porque eu, com 56 anos, já sou avó de 4 netos já, né? A Sara vai fazer 13 sábado, completa 13 anos a minha neta mais velha, entendeu? Nossa. Então, eu estou bem com 56 anos e estou descansada, já fiz muita coisa que muita gente ainda está fazendo, que eu olho assim, eu não conseguiria mais fazer mais isso. Porque né, a gente, quando chega nos 50, a gente não tem tanta energia como tem uma pessoa de 37, de 40, de 45, né? Verdade. Está mais... Aí a gente olha assim e diz, poxa vida, eu não queria estar nessa vida dela, não. Eu não aguentaria mais isso mais, não. Mas eu sou grata a Deus, sabe? Porque Deus tinha um propósito para eu casar cedo, para eu ter filho cedo, para acontecer tudo isso aí que está acontecendo. Então, sim. é o Senhor. Amém. Olha, o bate-papo está muito bom, maravilhoso. Agora eu vou pedir para a Doeres mesmo, se ela puder fazer a última oração, para nós terminarmos, né, o bate-papo. E foi muito edificante e é maravilhoso estudar sobre quem é Deus, né? Sim. É maravilhoso, dá para ficar uma vigília, a noite todinha a gente conversando, falando só sobre Deus e sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Muitas coisas. Então, agora nós vamos orar para a gente terminar. E uma coisa que eu aprendi com o testemunho da Doeres é que vamos perseverar nas pessoas que nós convidamos, né? Para vir para cá, as pessoas. E eu tenho convidado a mesma pessoa e eu vou perseverar, não vou desistir delas. E o que a Doeres disse, né? Ela está aí porque alguém não desistiu. Então, eu também não vou desistir das pessoas que têm convidado e vamos orar, né? Pelas pessoas que nós temos convidado para este bate-papo. Para que elas se tornem cristãs e traga toda a sua família, né? E amigos. Então, que Deus nos abençoe e vamos orar, né? Vamos orar. Santíssimo Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor Deus, por mais esse dia, por esse momento tão edificante, Senhor, onde a gente pode trocar, Senhor Deus, nossas experiências, Deus, e aprender mais do Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, pela vida da Mary, que o Senhor continue dando a ela sabedoria, Senhor, do Senhor, para que ela possa estar nos ensinando cada vez mais. Te agradecer por cada irmã que está aqui presente, Senhor Deus, porque o Senhor sabe que cada um de nós tem história, Deus, do começo do nosso batismo. O Senhor sabe as dificuldades que enfrentamos, Senhor Deus, até chegar aqui, mas o Senhor nunca desistiu da gente. O Senhor nos trouxe até aqui, Pai, trouxe nossos familiares,
nos ajuda a cada dia, Deus, a não perder a fé, sabe, a caminhar olhando para o Senhor. E somos gratos por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Sabemos que atravessamos muitas vezes vales e desertos, mas o Senhor continua, Deus, na nossa frente. Deus, o Senhor é quem está conosco em todos os momentos de nossas vidas, nas dificuldades, nos momentos bons, Deus. E isso é que nos faz não desistir da fé, Pai, porque a gente sabe que temos um grande Deus, um Pai misericordioso, um Pai cuidador, aquele que jamais desiste da gente. Nos ajuda, Deus, a deixar o nosso legado nessa terra, Deus, que os nossos filhos, nossos netos e bisnetos possam continuar, Senhor Deus, a te servir e lembrar, Senhor Deus, que sabemos que nós também precisamos, Deus, mostrar para eles que é o Senhor que nos dá tudo e é o Senhor que nos ajuda sempre a caminhar até os céus. Que possamos, Deus, ser luz nessa terra, Pai, que possamos estar sempre, Senhor Deus, nos lembrando que o Senhor é o nosso Pai. E queremos, Deus, te agradecer neste momento por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos, Deus, mesmo com tantas dificuldades, com dor, sofrimento, o Senhor tem nos carregado nos braços. Somos gratos por tudo e nos dá uma boa noite, Pai, nos ajuda a descansar nosso corpo, sabe, nossa mente, nos dá tranquilidade, Deus, não nos deixa pensar muito no dia de amanhã, porque o dia da manhã pertence ao Senhor. Vamos viver um dia de cada vez, porque é o Senhor que nos dá tudo aquilo que precisamos. Obrigado por tudo, e é em nome de teu Filho amado, Jesus, que te oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Amém, amém. Muito bom. Obrigada pela presença de vocês.